Eternidade Interior, palestra completa de Neville Goddard, realizada em 4 de outubro de 1966. O assunto desta noite é um mistério a ser conhecido somente pela revelação. É um segredo que foi mantido escondido desde o início dos tempos. Onde não há mistério, onde não há fim desde o início, não há desafio, nem lugar para imaginação ou qualquer espaço para fé ou esperança. Mas quando aprouve a Deus, na plenitude dos tempos, torná-lo conhecido aos seus apóstolos, aqueles a quem ele chamou e incorporou em seu próprio corpo ressuscitado, eles são enviados para contar a história do Evangelho de Deus. O assunto que escolhi para esta noite foi tirado do livro de Eclesiastes. Tenho tantos comentários sobre este livro em casa, tantas interpretações escritas por nossos estudiosos bíblicos e eles são tão amplamente separados em suas opiniões, mas sem este, o versículo mais disputado em todo o livro, que escolhi esta noite, todos neste mundo deveriam se desesperar. O livro começa com a afirmação: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Não há nada de novo sob o sol. O que, a propósito, a ciência moderna confirmou. Eles agora estão nos dizendo que toda a história espaço-temporal do mundo está disposta e nós apenas tomamos conhecimento de porções crescentes dela sucessivamente. Há alguma coisa da qual se diz, e veja, isto é novo? Já existiu em eras passadas, mas não há lembrança das coisas passadas, nem haverá lembrança das coisas futuras entre os que virão depois. Então ele pega todos os opostos do mundo dizendo: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de rir e tempo de chorar, tempo de prantear e tempo de dançar. Ele passa por todos os opostos pelos quais você e eu passamos, um após o outro. Alguns deles são óbvios. Certamente, nascemos e morremos, e qual homem não riu e qual homem não chorou, para que possamos ver todas essas partes. Mas há um pequeno versículo no 3º capítulo de Eclesiastes que é o mais disputado de todo o livro. Aqui está o versículo. Ele fez tudo perfeito em seu tempo. Ele colocou a eternidade na mente do homem, mas de modo que o homem não pode descobrir o que Deus fez do começo ao fim. A interpretação deste versículo é determinada pelo significado que o estudioso dá à palavra eternidade. Não li uma interpretação em que eles foram a fundo o suficiente. A palavra é traduzida como eternidade na versão padrão revisada, que citei. É traduzida como mundo na versão King James, mas se você voltar à raiz da palavra Olon, descobrirá que significa um rapaz, um jovem, um rapaz, um jovem. Isso não faz sentido para a pessoa comum e o estudioso ignoraria completamente. Você poderia chegar à conclusão de que todas as coisas estão na imaginação humana e que a imaginação é capaz de conter a imaginação do espaço. Seus sonhos revelam isso a você, pois quando você acorda, onde eles aconteceram? Eu vi as estrelas, a lua e o sol em meus sonhos. Os sábios modernos me diriam que era apenas um sonho e tudo na minha imaginação, mas eu vi pessoas tão claramente quanto estou vendo você agora e conversamos tudo na minha imaginação, então eu vou junto com os sábios modernos a esse respeito. Mas quando eu acordo e as coisas parecem ser objetivas e independentes da minha imaginação, o outro era irreal. Não de acordo com o livro de Eclesiastes. Ele está lhe dizendo que tudo está na sua imaginação, que sua imaginação está sempre se manifestando na imaginação dos homens. Disso eu sei. Simplesmente assumindo que sou o homem que gostaria de ser e agindo mentalmente em harmonia com minha suposição, ajudei no nascimento dos meus desejos e os fiz acontecer. Joguei o jogo da suposição uma e outra vez e ele nunca me falhou. Quando alguém me pede algo, eu simplesmente assumo que eles têm o que querem, então o que precisa acontecer neste mundo acontecerá e o fará acontecer, mas onde a realização dos desejos se originou senão na minha imaginação? Mas se não há escapatória de um mundo de recorrência, o que importaria se você pudesse realizar milagres, ser adorado por todos e possuir o mundo se, no final, você dissesse: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas Coelete, o pregador, queria dizer algo muito mais profundo do que isso. É maravilhoso saber que todo o drama da vida está acontecendo na sua imaginação. Que você tem a escolha da vida e da morte, do bem e do mal, das bênçãos e maldições, que você pode, por suposição,
ter uma vida rica e maravilhosa onde tudo é uma bênção. Mas, se no final, quando você fechar os olhos pela última vez, perceber que foi tudo vaidade, você não questionaria o que importa. É isso que Kohelet está resumindo. Ele está nos dizendo que há algo maior e que devemos esperar pela plenitude dos tempos. Quando? Ninguém sabe, nem mesmo o Filho, apenas o Pai. Mas na plenitude dos tempos, o que foi colocado na mente do homem será revelado. Agora, deixe-me repetir. Ele colocou a eternidade na mente do homem, mas de forma que o homem não pode descobrir o que Deus fez do começo ao fim. Aquilo que Deus colocou na mente do homem é um rapaz, um eterno jovem que é seu filho unigênito. Agora deixe-me desdobrá-lo para você, pois falo por experiência. Não estou teorizando ou especulando. Estou lhe contando o que sei por experiência. E a verdade que alguém sabe por experiência, ele sabe mais completamente do que sabe qualquer outra coisa neste mundo, ou que ele pode saber essa mesma verdade de qualquer outra forma. Compartilho com você, esta noite, a verdade que sei por experiência. Um dia você experimentará, mas esta noite você ouvirá através da revelação secundária do ouvido, pois lhe contarei o que experimentei a respeito deste maravilhoso 11º versículo do 3º capítulo de Eclesiastes. Aqui está a história. Deus colocou seu Filho unigênito em sua mente, pois é propósito de Deus dar a si mesmo a você. Você nunca saberá na eternidade que Deus realizou seu propósito a menos que o Filho de Deus o veja e o chame de Pai. E quando o Filho unigênito de Deus o chama de Pai, não haverá incerteza. A revelação é tão completamente conhecedora, que quando ele aparecer, não haverá dúvida em sua mente quanto ao relacionamento. Agora, deixe-me voltar e desvendar esse grande mistério. Eu digo que o Filho de Deus é Davi. A palavra Olom aparece pela primeira vez no livro de Samuel. Uma promessa é feita pelo rei de que o pai de qualquer um que destruir o inimigo de Israel será libertado. Não o homem, mas seu pai. Quando Davi retornou da matança dos filisteus com a cabeça do gigante na mão, o rei, lembrando-se de sua promessa, tentou descobrir quem era o pai. O rei se virou para seu comandante e disse: "De quem é filho esse jovem?" Quando ele não sabia, o rei disse: "Pergunte de quem é filho o jovem." Ninguém sabe, então o rei se virou para Davi e disse: "De quem é filho, jovem?" Então Davi respondeu: "Eu sou filho de Jessé, o belemita." A palavra Jessé está conectada ao verbo ser. Em outras palavras, Davi está dizendo: "Eu sou o filho daquele cujo nome é Eu Sou." Eu sou o filho do Senhor, como dito no 2º Salmo. Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: "Tu és meu filho, hoje eu te gerei." A filiação divina de Davi é a única de seu tipo e totalmente sobrenatural. Ele está olhando nos olhos de seu pai, e seu pai é Deus. Somos informados de que Jesus é o Filho, mas eu lhes digo que Jesus é Deus Pai. Quando a pergunta foi feita: "O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho?" Eles responderam: "O filho de Davi." Então, disse ele: "Por que então Davi, no Espírito, me chamou de Senhor?" Que significa, meu pai. Se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Porque o Filho de Deus foi colocado na mente do homem. Agora, vamos às Escrituras para encontrar o local onde Davi foi sepultado, e onde o Senhor foi sepultado. No 2º capítulo de Reis, somos informados: Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O 3º capítulo de Neemias nos conta o local, dizendo: ele foi sepultado depois das escadas que desciam da cidade de Davi até o portão da fonte, o reservatório abaixo do lugar da Buda viva. Então Davi foi sepultado depois das escadas, no topo, na cidade de Davi. Agora nos é dito que quando Jesus foi crucificado, sendo a preparação dos judeus para a Páscoa, eles o tiraram e o colocaram em um túmulo vazio ainda não ocupado pelo homem. Onde? Na cidade de Davi. As Escrituras nos dizem que há muitos sepulcros na cidade de Davi, mas que ele está enterrado no topo do poço de água, que desce para o grande reservatório de águas vivas.
Até hoje os homens estão escavando todo o norte da África tentando encontrar essa área, mas eles nunca a encontrarão lá na eternidade, pois o local de sepultamento de Davi está na concha que você veste. Dormindo com seus pais, Davi está enterrado na cidade de Davi no topo das escadas que levam para as águas vivas em você. Você pode não saber, mas, apesar do seu sexo, você é o pai de Davi. Eu sei, por experiência, que sou o pai de Davi. Davi dorme com seus pais, não antepassados, e é sepultado na mesma cidade onde seu pai, o Senhor, está sepultado. Eu te digo, você é o pai. Você é aquele Senhor chamado Jesus que está sepultado na cidade de Davi e quando a plenitude dos tempos chegar você se levantará e, ao fazê-lo, você dará à luz uma nova criação para nascer do alto. Nós nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bem, Jesus Cristo está sepultado em você, como lhe é dito na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Todos nós trazemos no corpo o morrer de Jesus, para que manifestemos em nosso corpo a vida de Jesus. Você carrega a morte dele em seu corpo na esperança de que você manifeste a vida dele em seu corpo, e quando ele ressuscita em você, você é ele. Como você sabe que Jesus morreu por você? Como você sabe que quando ele ressuscita você é ele? Através da revelação de seu Filho que ressuscita em você e te chama de Pai, pois quando ele te chama de Pai você saberá quem você é. Davi é sepultado com seus pais, pois ninguém jamais viu a face de Deus, mas o Filho único que está no seio do Pai, ele o fez conhecido. Você não pode ver a face de Deus, mas seu Filho pode, então é o Filho que o revela como o Pai. Somos informados no capítulo 13 de Marcos. Se alguém vos disser, eis o Cristo, ou, e eis aqui o Cristo, não acrediteis. Não acredite nele. Pois ainda não se manifestou o que seremos, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Idêntico. Bem, como você saberá que é ele? Quando seu filho o chama de pai. Davi dorme com seus pais, pois todos nós somos os Elohim. Embora a palavra Elohim seja plural, ela é traduzida tanto no singular quanto no plural. Davi me chamou de pai e um dia ele chamará você de pai. Ele chamará a todos de pai e então todos estarão unidos em um só Deus. Eu manifestei teu nome àqueles que me deste. Eu neles e tu em mim, para que eles se tornem perfeitamente um. Eu lhe contei o que me foi dado por revelação. Pode não fazer sentido, mas você não pode esperar que este maior de todos os mistérios faça sentido, pois ele acontece em uma região tão remota do lugar onde o intelecto habita, que você não pode explicá-lo ao intelecto. Nenhum estudioso o entende. A mais baixa das ordens encontradas nas Escrituras é a oitava ordem, a ordem das mentes brilhantes do mundo. Disse que a sabedoria deste mundo é tolice aos olhos de Deus. Que é preciso a tolice de Deus e a fraqueza de Deus para confundir os sábios. Os sábios podem analisá-lo, mas as Escrituras não podem ser entendidas até que sejam reveladas. Eu não teria o menor conceito do que aquele versículo significava se ele não tivesse sido revelado a mim e eu realmente o tivesse experimentado. Se você ler os 12 capítulos de Eclesiastes e limitar a leitura à vaidade, você sairia e faria qualquer coisa sob o sol para aproveitar a pequena felicidade que você pudesse, pois no final tudo teria acabado se não fosse por aquele pequeno versículo. Pois o livro inteiro lhe diz: o sábio e o estúpido morrem e viram pó. Tudo é pó, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Mas o que estou tentando lhe dizer esta noite é tão completamente profundo. Então vá para casa sabendo que, embora pareça que você está saindo deste mundo, você não morre de verdade, que você é um ser imortal e enterrado em você está Davi, o imortal e eterno Filho de Deus. Você sabe quem realmente é Davi? Ele não é um menino, nascido 1000 anos antes de Cristo. Não. No pensamento hebraico, tudo consiste em todas as gerações de homens e suas experiências fundidas em um grande todo, e o tempo concentrado no qual todas as gerações são fundidas e do qual elas brotam, é chamado de eternidade. A eternidade é personificada como uma juventude, a eterna juventude. Quando o homem tiver passado por todas as gerações de homens, sem evitar uma experiência, e puder dizer:
perdoai-os porque não sabem o que fazem quando passam pelos estados. Então a soma total, a quietude de toda a experiência de ser homem desperta do sono e chama você de pai. Sim, eu fui cego, eu fui surdo, eu fui mudo. Eu fui tudo o que o homem pode conceber. Eu fui preso, envergonhado, tudo no mundo. Não neste pequeno pedaço de tempo, mas na minha jornada. Eu interpretei cada papel sob o sol. Eu vi isso. Uma noite, dei um banquete para todas as partes que interpretei. Esse é o banquete do Messias. Tendo enviado tudo ao mundo, o Messias convidou os altos e os poderosos, mas eles deram desculpas e não vieram. Então ele disse ao seu servo para ir às estradas e atalhos e trazer todos. E eles trouxeram os coxos e os cegos, os mancos e os ressequidos. Esta noite eu fui erguido no alto e me encontrei na forma humana divina. Eu era uma luz radiante e brilhante. Eu não queimei, era apenas um brilho que iluminava tudo o que eu tinha sido. Eu não precisava das estrelas, eu não precisava da lua, eu era a luz. E até onde meus olhos podiam ver era um mar infinito de imperfeições humanas, todas as partes que eu interpretei. Eu sabia que elas estavam esperando por mim, mas enquanto eu deslizava, eu não levantei um dedo para fazer uma delas melhor do que parecia, mas enquanto eu passava, olhos que estavam faltando foram recolocados nas órbitas vazias, braços e membros faltantes se tornaram perfeitos. Nenhum tinha uma mancha no final. E quando cheguei ao fim, o grande grupo coral cantou. Neville ressuscitou e quando cheguei ao fim todos exaltaram. Está consumado e eu voltei para esta pequena vestimenta que uso. Naquela noite, fui chamado pelo meu nome pessoal, como é dito nas Escrituras, chamarei todo o exército pelo nome e não faltará ninguém. Você tem um nome, e será chamado pelo nome no dia final e nenhum estará faltando. Eles me chamaram pelo único nome pelo qual sou conhecido. Eu tenho um sobrenome, mas quando eu tinha apenas 3 semanas de idade, minha mãe ouviu a voz dizer, chame-o de Neville. Então foi confirmado 15 minutos depois, quando meu tio falou com ela e disse. Chame-o de Neville, embora o nome nunca tenha sido usado antes em nossa família. E lemos no capítulo 41 de Gênesis. Se isso se repetir, então acontecerá em breve. Eu dei a eles o que eles mais queriam neste mundo, naquela noite. Eles queriam restauração da minha queda. Eu, como Deus, caí, pois não há nada além de Deus. E eu levei essa perfeição inocente para o mundo da experiência e interpretei todos os papéis. Então eu fui erguido e os encontrei esperando por sua redenção. E enquanto eu caminhava, todos foram aperfeiçoados, pois vocês devem ser perfeitos como seu Pai no céu é perfeito. Todos foram aperfeiçoados, pois eu caí e os levei comigo, então eu fui erguido e os redimi a todos. Esse foi o banquete do Messias. Todos caíram da mesma forma. Você pode não saber, mas quando você vê alguém que é cego, lembre-se do que lhe é dito no 9º capítulo de João. A pergunta foi feita. Diga-me, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? E a resposta veio, nem este homem nem seus pais, mas para que as obras do Senhor sejam manifestas. Foi o Senhor que caiu e é o Senhor que se levantará. Esse Senhor está em você e seu nome, nas Escrituras, é Jesus Cristo. Esse é Jeová. Mas o homem não entende isso, pois ele está completamente confuso com todo o absurdo que acontece no mundo. Alguns dias atrás, li que o atual Papa fez a declaração de que não pode permitir que as coisas saiam do controle. Ele disse, o Pontífice Romano, significando que todos os pontífices desde o início de seu chamado reinado são os guardiões e intérpretes da revelação divina. Vários anos antes, este mesmo Papa fez a declaração no Domingo da Paixão, que os judeus crucificaram Jesus porque não sabiam quem ele era. E ele é o guardião da revelação de Deus. Ora, ele não tem o menor começo de conhecimento sobre Cristo. Quero dizer isso como alguém que experimentou Cristo. Falo da mesma forma que Paulo falou ao Sinédrio. Eles pensavam que eram os intérpretes, os grandes protetores da revelação divina e não sabiam do que estavam falando. Nenhum judeu ou grupo de judeus matou Deus.
Ouça as palavras do capítulo 10 do Evangelho de João. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de dá-la e o poder de tomá-la novamente. Como você vai contornar essa afirmação ousada quando cada palavra das Escrituras é verdadeira? Ninguém tira sua vida, você entrega a você mesmo. Por um ato de autolimitação você alcança seu propósito de expansão. Você não poderia se expandir além do que você era, se você não tivesse por sua própria decisão, se limitado e caído. Você levou com você o único homem quebrado em múltiplas partes e você interpretará todas as partes sob o sol. O ladrão, a vítima, o assassinado e o assassino, mas tudo sob o sol, então no final você pode dizer: não importa quem você é, você está perdoado, pois no momento presente você não sabe quem você é ou o que você faz. Então você será erguido no alto por um poder dentro de si mesmo e preparará o banquete do Messias, para todas as partes que caíram com você e quando você deslizar, todos serão aperfeiçoados. Por quê? Porque você é perfeito. Conforme você desliza, todos são moldados na bela forma que conheciam no estado de inocência, antes de você cair, levando-os com você para o estado de experiência. Você caiu no estado de experiência e retornou ao estado de imaginação. Essa é a coroa. Deus colocou a eternidade na mente do homem para que o homem não pudesse descobrir o que Deus fez do começo ao fim. Eu revelei isso a você, esta noite, através da revelação menor da audição. Como Jó, você ouviu com a audição do ouvido. Jó não conseguia entender como Deus poderia ser um Deus de amor quando todas as coisas terríveis aconteceram com ele, mas no final Jó percebeu que ele era o único que havia causado tudo isso. E, quando você tiver desempenhado todos os papéis, como Jó, você despertará e dirá: agora meus olhos te veem. As igrejas, hoje, falam de Jesus como sofrendo pelos seus pecados. Não acredite nisso nem por um momento. Cada um carrega dentro de si sua própria prova. Se você errar o alvo, não ganha o prêmio. Você acerta o alvo e ganha o prêmio. Nenhum sofrimento pelos pecados. O sofrimento é simplesmente uma ação disciplinar, que nada mais é do que o amor de Deus em você. Não há um Deus do lado de fora. Somos informados em Provérbios. Assim como um pai corrige seu filho, assim o Senhor castiga aquele a quem ama. Amando o papel que você desempenha, ele o repreende e corrige conforme ele se move de um estado para outro. Então Eclesiastes está certo. Eu nasci e morri, conheci a pobreza e conheci a riqueza, conheci a desgraça e conheci a graça. Houve um tempo na minha vida em que eu teria concordado com Coelete e dito: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas a última rodada chegou para mim e estou prestes a deixar este mundo de pecado e morte, e não demorará muito, eu lhe asseguro, pois o todo foi revelado. Somente no final, quando você está prestes a fazer sua saída do Egito, o mundo dos estados, é que isso é realmente revelado. Se você for chamado para contá-lo, você o fará, e haverá aqueles que ouvirão e acreditarão e aqueles que ouvirão e rejeitarão. Depende inteiramente do indivíduo que ouve o testemunho. Eu lhe digo o que sei por experiência e você pode acreditar ou rejeitar. Depende inteiramente de você, mas você experimentará tudo o que eu lhe disse esta noite. Davi, um dia, tendo dormido com seus pais, plural, despertará em você. E você, sendo o pai, despertará e se levantará do Gólgota, seu crânio, pois o lugar onde o colocaram e o lugar onde ele ressuscitou foi na cidade de Davi. O local de sepultamento de Davi, como nos foi dito no 3º capítulo de Neemias, é depois das escadas que descem da cidade de Davi até a fonte principal. Explodindo por dentro, você se levanta do sepulcro onde Jesus Cristo está enterrado. 5 meses depois, Davi explode dentro de você e você chora. Encontrei Davi, ele clamou a mim: tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. O relacionamento é tão conhecido que é profético. Então, 4 meses depois, você vê o poço e o portão da fonte da água viva onde você se deitou na cidade de Davi. Fundindo-se com ele, você sobe para a eternidade e sua jornada termina. Então você demora um pouco para contá-lo.
2 meses atrás, nenhuma companhia de seguros me daria uma semana de vida, mas eu tenho que demorar para contá-lo. O drama acabou para mim, mas ele tem que ser contado. Ainda há ouvidos para ouvi-lo, então voltei e estou tão forte hoje quanto eu era há 25 anos. Eu sou o mesmo jovem que eu era há 25 anos, apesar dos meus 61 anos. Eu posso fazer as coisas, fisicamente, que eu não fazia há muito tempo, mas eu posso ir esta noite. Não faz diferença agora. Voltei para contar àqueles que tinham que ouvir, se eles aceitam ou rejeitam, como nos foi dito no último capítulo de Atos. Ele lhes expôs desde a manhã até a noite, tentando convencê-los do reino de Deus e falando-lhes sobre Jesus Cristo, usando como argumento a lei de Moisés, os profetas e os salmos. E alguns foram convencidos pelo que ele disse, enquanto outros não acreditaram. Esta é a história de todos a quem o Deus ressuscitado aparece. Todos os pais estão voltando agora, e você é o pai. Nós somos os pais com quem Davi dorme. Você é seu pai e sabe disso apenas pelo que eu lhe disse, mas está chegando o dia em que você saberá por experiência. E se você é o pai de Davi e eu sei que sou seu pai, não somos um. Não podemos dizer as palavras no 17º capítulo de João. Eu neles e tu em mim para que eles se tornem perfeitamente um. O Antigo Testamento termina com esta nota. Um filho honra seu pai. Se eu sou pai, onde está minha honra? Em outras palavras, onde está meu filho? Então, o Antigo Testamento termina com uma esperança, pois o filho ainda não apareceu para honrar seu pai, mas quando o Novo Testamento começa, o filho aparece. Esta noite, eu lhe disse quem você realmente é, e embora seja tudo vaidade, você pode ser qualquer coisa que queira ser, genericamente. Você pode ser um pecador ou um santo, pois você está passando por um mundo fabuloso de opostos e como Blake disse. Não considero que o justo ou o mau estejam em um estado supremo, mas que todos eles estejam em estados de sono em que a alma pode cair em seu sonho mortal do bem e do mal quando deixou o paraíso seguindo a serpente. Então, até o fim, estamos dormindo, sonhando sonhos estranhos. Sonhamos que estamos na prisão e sonhamos que somos livres. Sonhamos que temos dinheiro e sonhamos que somos pobres, e tudo com que nos identificamos, externalizamos. Então, não posso negar a declaração do pregador, mas aquele versículo da esperança, pois sem esse versículo, o que importaria esta noite se não houvesse esperança? Nada. A mente intelectual não consegue entender o que Deus colocou na mente do homem, mas eu lhe disse o que é. Você nunca saberá que é Jesus até que seu filho exploda dentro de você e o chame de pai. Então, por implicação, você sabe quem você é. Ainda é o mesmo nome. O eu que é levantado e o eu que é chamado de pai não diferem do eu que você era antes, só que agora você inclui um eu muito maior que não é outro senão Deus Pai. Agora, vamos entrar no silêncio. Perguntas do público. Pergunta: quando morrermos aqui, para onde iremos? Resposta: isso parece o cúmulo da vaidade com base no que sabemos sobre nosso corpo biologicamente humano, e o que nossos cientistas nos dizem sobre ele, mas você sonhou em ser, e o sonhador não pode ser destruído por seu sonho. Você pode sonhar o sonho mais horrível do mundo, você pode sonhar em morrer, mas você não pode ser destruído por seu sonho. Assim como você sonhou em estar aqui, você sonhará em estar lá. Minha mãe tinha apenas 61 anos quando saiu daqui, mas parecia ter 90 porque sofreu muito por 2 anos e sua adorável forma havia murchado diante de nossos olhos. Eu a via aos 20 anos, radiantemente linda. Eu permaneci com minha idade, mas ela parecia muito, muito mais jovem, mas o relacionamento de mãe e filho ainda estava lá. Meu pai morreu aos 85 anos. Eu o vi várias vezes desde então e ele nunca passou dos 50. Veja, estamos sonhando. Você se encontrará não apenas em um mundo tão real quanto este, mas o mundo pode não estar no ano de 1966, como este tempo presente é, pode ser o ano 3002 e será tão natural e normal para você quanto este ano de 1966 é. Sem perda de identidade, você se encontrará em um ambiente mais adequado para o trabalho que ainda está por ser feito em você.
Boa noite. Espero que este conteúdo tenha iluminado e inspirado sua jornada. Se você gostou, curta e compartilhe nossos vídeos. Sua participação faz toda a diferença. Se você quiser aprofundar seus estudos, adquira o Despertar da Consciência, 7 livros do Mestre Neville Goddard impressos em um único volume. O link encontra-se na descrição do vídeo. Sou profundamente grata por cada um de vocês. Paz e bênçãos na vida de todos.